preciso saber tudo sobre hidrografia. Não, saia da caixinha, vestibulando e vestibulanda. E para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico, que vai te trazer muita notícia, muita atualidade e também para o seu vestibular conteúdo de Geografia, Física e Humana. Vestibulando e vestibulanda, tudo bem com você? E vamos, em primeiro lugar, entender um pouquinho sobre o quê? Exatamente, o nosso contexto, a introdução a esse conteúdo. Em primeiro lugar, é muito importante você lembrar que a água ela é modeladora do relevo, tudo bem? Ou seja, é a água que deixará a forma dos relevos assim como nós vemos hoje. Você sabia, inclusive, que o Pão de Açúcar lá do... Não é o mercado. O Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro, antigamente ele não existia, era tudo reto. Sim, então o Rio de Janeiro, o litoral do Rio de Janeiro, ele era muito mais alto. Mas por que então ele foi diminuindo? Principalmente por ação da erosão, vestibulando e vestibulanda. Não se esqueça disso, tá bom? Então é assim que o relevo ele é alterado pela chuva e também pelos rios. A água ela tem um fator determinante nessa modelação do relevo. Quando você vai ter a ação da chuva, nós vamos falar que é um agente pluviométrico, e quando nós estamos falando de rio, é fluvial. Lembra que o rio flui, tudo bem? Ou seja, se ele flui, ele vai ser fluvial, beleza? Essa é uma dica que eu dou para você gravar. E o que é hidrografia? Não se esqueça que hidrografia é justamente o formato, é o gráfico, então, dos rios ou então da água. Mas não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, a hidrografia, então, vai ser o formato da água, do curso da água pelo relevo. Então, nós vamos para geografia, física e anote. Pega agora um caderno e anote todos esses conceitos, porque essa aula vai ser totalmente conceitual. Em primeiro lugar, nós temos que pensar, bom, existem rios mais rápidos e rios mais lentos. Os rios mais rápidos nós chamamos de rios de planalto. Por quê? Porque eles estão localizados em um planalto, eles são mais altos, então você vai ter uma altitude muito maior deles. Não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, que nesses rios de planalto é onde nós construímos as hidrelétricas. É onde nós vamos ter as cachoeiras, por exemplo. Já os rios de planícies, eles são rios navegáveis, tá bom? Ou seja, são rios que você tem um declive muito menor, eles são bastante planos, eles são mais profundos e também eles terão mais o quê? Mais curvas, que nós chamamos de meandros. Os rios de planalto, eles são mais retos e os de planícies, eles apresentam curvas, que nós chamamos de meandro. Não é o seu amigo chamado Leandro. Não, é meandro, com M, tá bom? Primeiro lugar, nós precisamos lembrar o que são rios perenes. Rios perenes, lembra que são rios permanentes. Perenes, permanentes. Perenes, permanentes. Como assim permanentes? Significa que algum rio ele pode mudar de lugar? Não, mas sim na sua quantidade de água, ou seja, esse rio nunca seca. Então o rio perene ele nunca seca. Já o rio intermitente, lembra que intertérmino, então entre términos, ou seja, esse rio ele secará alguns períodos do ano. Não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, esses rios intermitentes, eles ocorrerão onde principalmente a sua nascente, ela ocorre em lugares secos. Ué, mas professor, me explica o seguinte, quando nós estamos falando de rios perenes, não é em lugar que só chove e rios intermitentes em lugares secos? Mais ou menos. Não vai muito nessa confiança de que rios intermitentes eles ficam só em lugares secos, então todo lugar seco vai ter rio intermitente, porque não é bem assim. Depende muito da sua nascente. Vou dar dois exemplos. Nós podemos contar o rio São Francisco e também o rio Nilo. O rio Nilo que passa no deserto. Mas por que ele não seca? Por causa da sua nascente, que é um local onde chove bastante. E também tem bastante disposição de recursos hídricos. E já falando um pouquinho sobre essa disponibilidade hídrica, você precisa lembrar do quê? Do escoamento superficial e escoamento subsuperficial. Escoamento superficial é quando nós vamos ter os rios, tudo bem? Então apenas a água da superfície, aí nós consideramos água superficial. Água subsuperficial, eu estou falando de aquíferos e também de lençóis freáticos. Aquífero é toda a água que ela fica armazenada dentro de rochas porosas. Então você vai ter superfície, você vai ter provavelmente um lençol freático, uma rocha impermeável embaixo. Embaixo dessa rocha impermeável você vai ter água.
água dentro de rochas porosas, assim como esponjas. E não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, que então aqui embaixo nós vamos ter o aquífero e lá no topo nós vamos ter o lençol freático. O lençol freático eu gosto bastante de fazer uma analogia. O lençol freático ele lembra bastante um rio, só que é um rio embaixo da terra. Por que isso? Porque esse rio que vai escoar por baixo da superfície, ele vai começar a penetrar os canais e principalmente os solos. Esse lençol freático é o que vai, por exemplo, armazenar ou alimentar o poço artesiano, as vegetações, as raízes vão puxar água de lá, tudo bem? Não tem como chegar no aquífero, uma raiz ela não vai aprofundar tanto assim, principalmente a ponto de penetrar numa rocha impermeável. Assim porque a água poderia entrar pelas raízes e também, claro, penetrar no aquífero. A água ela vai abastecer o aquífero? Claro que vai, só que isso é perto da nascente, perto de um relevo bem elevado, tá bom? Não se esqueça, vestibulando e vestibulanda, que nós vamos ter algumas outras denominações, por exemplo, da foz. O que seria a foz? A foz é onde termina o rio. Então, nós vamos ter 3 tipos de foz. A primeira que é em estuário, que é apenas um canalzão, é bem diretão. Geralmente, essa em estuário, ela vai se apresentar com nenhuma ilha, geralmente, não vou falar que é sempre, mas geralmente ela está associada a um rio de planície. Já a foz em estuário, ela vai ser bem ramificada, parece um monte de raiz, várias raizinhas, sabe a raiz de árvore, de plantinha que é toda ramificada? É igualzinho, vestibulanda, vestibulanda. Por que isso acontece? Geralmente é no rio de planalto, porque todos os sedimentos eles são carregados lá de trás e vão se depositar lá na foz. E aí é bem importante você saber que há o processo de assoreamento do rio. O que é o assoreamento? É quando o rio ele começa a ficar mais raso. Ele começa a ficar mais raso, a deposição de sedimentos, a ponto de acumular tanto para acabar gerando essas ilhas no meio do rio. E a foz mista, que é a mistura das duas. Então você vai ter o canal principal e também os canais secundários. Vestibulando, vestibulanda, eu já vi muito lugar trocar o que é bacia hidrográfica, rede de drenagem, já trocaram esses termos. Em primeiro lugar, falava o que era rede de drenagem, ou melhor, bacia de drenagem, e outro que era rede hidrográfica. Isso, olha só, é até confuso de falar. Bom, esses dois termos não existem e tem até material didático falando sobre isso, então preste atenção e toma muito cuidado. Bacia hidrográfica é quando nós estamos falando da água superficial e subsuperficial, por isso que eu expliquei esses dois conceitos antes. Ou seja, tanto a água que escoa pela superfície, como também o lençol freático e o aquífero. Presta atenção, lembra sempre de uma bacia, né? Então é toda a água que cai no relevo e ela vai sempre para a região mais baixa, tá bom? E aí nós vamos ter a rede de drenagem. Rede de drenagem lembra sempre das redes do Gol. Ou seja, toda a malha hidrográfica, ou seja, são só os rios, apenas e exclusivamente os rios. Não está falando sobre água subsuperficial. Tudo bem? E atualmente, qual atualidade pode cair no seu vestibular? Não se esqueça que são duas. A primeira delas é que pode cair sobre PECs, por exemplo, reformas e tudo mais, ambientais, ligadas à retirada da mata ciliar, que é a vegetação perto dos rios. Por outro lado, nós vamos ter o quê? A vegetação que ela afeta totalmente no regime hídrico. Os rios, eles acabam tendo cheias e regiões mais vazias, vazantes e tudo mais, principalmente quando nós retiramos a vegetação. Ao retirar a vegetação, ou seja, ao ter o desmatamento, nós vamos ter um clima mais seco e também o nível dos rios mais baixos. E agora nós vamos para as nossas críticas, vestibulando e vestibulanda. Então tem alguns pontos que eu preciso falar para você. Na verdade, são 4. O primeiro deles é a transposição de rios, ou seja, você transpositar, ou seja, você mudar a posição de um rio. Isso é um problema muito sério que pode acabar causando o secamento. Secamento, será que tá certo isso? Isso significa que, olha só, o rio ele pode secar, assim como o Mar de Aral. Lembra da União Soviética? O Mar de Aral que ele foi desviado e acabou secando? Pois é, vestibulando e vestibulanda, tem esse problema muito sério. Nós também vamos ter o quê? Vários prejuízos dentro do sistema hídrico, por exemplo, com a agricultura. O agronegócio, quando ele vai usar agrotóxico, e o que acontece? Você vai acabar não é sujando, mas é contaminando lençol freático, vai levar para a população que vive em regiões mais baixas e vai contaminar a água dessa população.
esgotos não tratados, a água não reutilizada, e nós pudemos ver nessa crise hídrica aí de 2021, final de 2021, que estava bem sério mesmo. E por outro lado, olha só, algo que as pessoas geralmente não pensam, as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas desmatam bastante. Por quê? Porque ela vai inundar a vegetação, são regiões inundadas e árvore embaixo d'água é um problema sério, porque ela vai emitir gases, gás carbônico principalmente, gases poluentes, onde não vai contribuir com a fotossíntese. Lembrando que a vegetação não é o pulmão do mundo, é o oceano, vestibulanda, vestibulanda. Se liga nisso. A vegetação ela é ótima para absorver principalmente a poluição e controlar a temperatura, mas não para gerar mais oxigênio. Ela gera muito oxigênio de manhã, mas à noite ela consome esse oxigênio. Então meio que ela entra em um equilíbrio. Então não se esqueça disso, tá bom? Então não se esqueça, o que nós vimos aqui? Vamos para a nossa revisão. Nós vimos vários conceitos que você anotou, vestibulando, vestibulanda, e também eu falei de vários problemas hidrográficos que podem cair no seu vestibular e aplicados principalmente à atualidade. E olha só, se você gostou, já aproveita que aqui no canal tem vários vídeos falando sobre vários outros conceitos e eu também vou colocar sempre 2 vídeos por semana para que você tenha essas aulas até o seu vestibular. Grande abraço, bom estudo, se cuide, tchau, tchau! Até porque senão a água conseguiria entrar por elas.